Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês em mais um programa Advocacia para Todos. Meu nome é Rayana Pertili Cardoso e hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha o chefe do cartório eleitoral, Alexandre Boher. Alexandre, queria te agradecer por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo espaço. Obrigada por ter aceitado. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é as eleições 2024, né, Alexandre? Sim, estamos a menos de um mês do... Estamos ali, né? E acredito que para vocês tem sido uma correria diária, né? Sim. Eu acredito. Conta pra gente, Alexandre, como é que está sendo a organização do cartório nesse início, assim, nesse período de eleições. Quais são as principais dificuldades que o cartório vem enfrentando? Como é que ele está se organizando para essas eleições 2024? Eu diria que o maior desafio é compor as sessões eleitorais, né? Porque nós temos praticamente 800 pessoas para serem convocadas no município, entre presidentes de sessão, primeiro, segundo mesário, secretário, e tem uma função que a gente chama de administrador de prédio. A pessoa que seria um volante num local com muitas sessões eleitorais para auxiliar o eleitor. Para organizar e direcionar. Pode entregar o requerimento de justificativa, tirar dúvida da sessão que aquele eleitor, onde fica a sessão, né, e qual a sessão dele, caso não seja naquele local. Então, nós tivemos recentemente, eu dei uma entrevista na rádio, então surgem muitos voluntários, o que é ótimo, mas muitas vezes os voluntários, a gente tem mais voluntários em determinados bairros do que em outros. E permanece a deficiência em outros locais, às vezes mais distante. Então acaba sendo um problema. O voluntário, ele é eleitor, mas a gente já passou do período em que essa pessoa vai poder transferir o local de votação para aquele local onde vai trabalhar. Sim. Ou ele teria que se deslocar na cidade. Às vezes o voluntário não tem carro. Meio de transporte. Porque normalmente o que acontece, penso eu, né, que o voluntário ele gostaria de trabalhar justamente onde ele vota, para facilitar nesse sentido, né? Seria o cenário ideal. Sim. Mas a gente não tem... difícil tu casar, né, todos os voluntários nas sessões. Às vezes tu tem, principalmente bairros maiores, tem um maior número de voluntários, mas as sessões já estão preenchidas. Sim. E aí tem que tentar acomodar alguns voluntários em outros bairros da cidade. E no quesito, na questão dos voluntários em si, como é que é feito? Existe um curso, eles realizam um curso presencial, online? Como é que funciona a qualificação deles? Nós temos turmas de treinamento, especialmente para os presidentes e primeiros mesários, que vão ser treinados. Na verdade, muitos já trabalharam, então acaba sendo a oportunidade de retomar alguns aspectos, né, uma atualização. Tem procedimentos novos, seja na urna, na identificação do eleitor. Então, há esse treinamento presencial e, eventualmente, as demais funções do segundo mesário, o secretário, eles podem fazer um treinamento online. Hoje a gente tem plataformas de ensino à distância, mesmo vídeos no YouTube que tu pode... Que facilita o acesso ao aprendizado, né? Exatamente. Entendi. E nesse sentido, vamos falar especificadamente das urnas eletrônicas, né, Alexandre? Como que o cartório está se organizando para fazer essa gestão, para distribuir essas urnas pela cidade? Já está tudo organizado? Vocês estão planejando ainda? Como é que está essa situação? Na verdade, esse mês agora de setembro, a gente tem uma série de procedimentos em cadeia, né? Então, ali pelo dia 20, nós temos uma cerimônia que é a geração de mídias, né, que são as memórias que vão ser preparadas para depois o programa, os candidatos e os eleitores, essas informações vão ser copiadas para dentro das urnas eletrônicas, né? Então nós temos a preparação das mídias. Na semana seguinte, alguns dias depois, nós temos a preparação, a carga das urnas, que é copiar
o programa da eleição, a base de eleitores, a base de candidatos para cada uma das sessões eleitorais. E isso dá trabalho. Porque as nossas urnas, elas são mais antigas, é um equipamento, digamos assim, projeto 2015. Não é um equipamento que demanda um hardware super sofisticado, né? Como hoje a gente tem os celulares. Mas tu tem todo um programa, né, que tem que ser rodado, copiado e rodado na urna. Então, é um procedimento em torno, vamos dizer assim, 15 minutos para cada urna. Sim. Tu inicializar o equipamento, copiar as informações, daí ele se reinicializa mais uma vez, faz um autoteste para ver que está tudo funcionando tudo ok, corretamente. Todos os periféricos, né, teclado, vídeo e mais uma inicialização de finalização até que a urna seja destinada para a sua sessão. Só a título de curiosidade para a gente saber, aproveitando que tu falou, mais ou menos quantas sessões eleitorais nós temos aqui em Farroupilha hoje? Se eu não estou enganado, são 177. Ah, muitas. São muitas. Então nós temos praticamente 60 locais de votação, e nesses 60 locais de votação, 100 e poucas urnas. 177 sessões, né? São bastante. Então assim, feito a cerimônia de carga, que leva ali em torno de 4 dias, nessa cerimônia também se preparam urnas de contingência, que são urnas que recebem o programa, só não tem a base de candidatos e eleitores. Ela né, é o step do carro. Se der um problema em alguma urna... Se der algum problema em algum equipamento, a gente consegue transportar a base de eleitores, a base de candidatos e os votos que ocorreram, caso já tenha sido iniciada a votação, os votos que ocorreram até um determinado momento para outra urna. Passam para outra urna. Sem prejuízo nenhum. Sem prejuízo. Perfeito. Eventualmente, né, a gente ainda guarda urnas de lona, cenário catastrófico, teria que passar para votação em cédula de papel. O cartório eleitoral ainda tem urna de lona? Nós temos uma meia dúzia ali que eu brinco que são... Meu Deus, museu histórico do cartório, então. Que bacana, não sabia. Sabe, quem mais usa acabam sendo entidades, associações de bairro, enfim, que pedem essas urnas emprestadas. Para utilizar as votações deles mesmo. Não que não pudesse ser feito uma caixinha de papelão, né? Mas, enfim, eles... Nossa, essa é uma curiosidade que eu realmente não sabia que o cartório ainda tinha esse tipo de equipamento. Elas não são repostas, a gente tem ali uma pequena quantidade, mas eu brinco que é o amuleto da sorte, tá ali, né? É bom não usar, né? Mas se um dia precisar, tá ali. Para não ser usado. E nesse sentido, aproveitando, existe algum procedimento que vem sendo adotado para essas novas eleições? Algum avanço tecnológico para essas eleições de 2024? A gente pode citar alguma coisa? Eu acho que o maior avanço no momento é a utilização do e-título, né, que é um aplicativo que a pessoa pode ter no seu celular. Aquelas pessoas que já têm a biometria coletada podem usar o aplicativo para identificação na sessão eleitoral. Só com o celular? Só com o celular. Ele permite emissão de certidão de quitação, auxilia o eleitor a localizar a sua sessão, ou o local de votação, e também permite a justificativa do voto. Direto pelo aplicativo? Direto pelo aplicativo. Desde que, pelo georreferenciamento, né, o aplicativo reconheça que tu não estás dentro da área do município que tu vota. Muito interessante. Muito interessante. Então, facilita muito pessoas que estão viajando no exterior, qualquer outra cidade, né? Não precisa mais ter o deslocamento para um local de votação para fazer a justificativa. Tudo online. Online. É só ter o cuidado de acessar o aplicativo, já ter o e-título carregado, né? Baixado e carregado antes das eleições. Tem que fazer antes. Não pode... No dia, assim... No dia, provavelmente a base de dados fica até suspensa para evitar... Vai estar congestionada também. Muitos acessos. Então, é uma ferramenta que o eleitor já deve, desde logo, ter cadastrado. Né? E aí o cuidado, a justificativa, ela deve ocorrer no horário da eleição. Sim. Então, a pessoa que está em outro país, cuidar a questão do fuso horário. Porque tu tem duas formas de justificativa, né? Então,
a justificativa no momento da eleição, que ela se dá no horário, ou a justificativa após a eleição. Ela também pode ser feita no aplicativo, mas aí pressupõe a inclusão de um documento. Sim. E uma passagem aérea, uma nota fiscal de estadia, um boletim médico que a pessoa estava internada, um atestado médico. E pelo aplicativo do e-título, Alexandre, para as pessoas que porventura não conseguirem justificar em tempo, também existe a possibilidade de pagar multa, toda essa situação, ou não tem? Aí tem que comparecer a um cartório eleitoral? A pessoa consegue, eu não lembro agora se no próprio aplicativo ou acessando o site do TSE tu vai conseguir gerar tuas multas. Então direto pelo site do TSE também consegue? Também consegue. E hoje tem uma facilidade, porque tu consegue gerar essa multa ela é paga por uma GRU, né? Guia de Recolhimento da União. Então, essa guia ela também pode ser convertida num código para pagamento por Pix. Sim. Hoje tudo mais fácil, né? Antigamente a gente já tem uma série de integrações. Então, a pessoa fez o pagamento por Pix, já vai gerar uma anotação no cadastro que a pessoa... gerou a multa e pagou. Efetuou o pagamento. Então, tá quitado. Não precisa nem comparecer ao cartório para regularizar essa ausência, mesmo que não tenha feito a justificativa. A tecnologia facilitou muito, né? Porque, por exemplo, que nem tu disse, pessoas que estão em outro lugar, em outro país, podem regularizar essa situação se, porventura, não conseguirem votar, mesmo não estando aqui, né? A tecnologia facilitou muito nesse sentido. Deixa eu te perguntar, Alexandre, como que o cartório está se preparando para lidar com eventuais situações de emergências ou imprevistos durante o dia da eleição? As urnas de contingência não deixam de ser uma ferramenta para uma emergência, né, para poder atender o eleitor. As urnas, além de funcionar com energia elétrica, elas têm uma bateria interna, permite que elas funcionem. Deveriam funcionar, mas claro, o equipamento já mais antigo deveria funcionar pelo período todo da eleição. Então nós temos também baterias sobressalentes. Já aconteceu, né? Nós tivemos Eu ia questionar justamente se já tinha acontecido aqui. Ela seria assim por caso, teve uma tempestade, caiu a rede elétrica de uma determinada comunidade. Então nós poderíamos ligar até uma bateria de carro direto na urna, né, tem um cabo específico para isso, para que ela ficasse funcionando. Que bacana. Mas nós já tivemos o caso numa escola, acho que uma extensão foi ligada errada, não 220, liga... Deu um curto. E acabou queimando a placa da urna. A placa de energia. Então ela não reconhecia mais, ou que não entrava mais energia elétrica. E a gente foi substituindo baterias ao longo do dia. Eu ia te questionar se foram substituindo baterias ou se vocês tiveram que transferir as informações de uma urna para outra. Nós chamamos de contingência, né? Eventualmente, em torno de 5% de urnas é esperado que dê contingência, né? Que a gente substitua a urna. Mas, nesse caso ali que eu estava te relatando, a gente deixava a urna funcionando por 2, 3 horas, e aí ia lá, eu colocava uma bateria recém-carregada, trazia de volta a outra para ficar carregando. E funcionou. Funcionou perfeitamente. Depois, quando voltou para o cartório, para a contagem, aí mesmo trâmite também tiveram que fazer. Não, os mesários conseguiram encerrar a votação com bateria. Então ótimo. Não causou prejuízo na votação não teve prejuízo nenhum. Entendi. E me diz, Alexandre, qual que é o papel do cartório na fiscalização e no combate de possíveis irregularidades durante o período eleitoral como no dia da eleição? Como é que o cartório vem atuando? O juiz eleitoral ele tem o que se chama poder de polícia. Então, em caso de uma irregularidade visível, né, assim, ele pode tomar as providências de mandar acessar aquela propaganda irregular ou recolher algum material, eventualmente. Né, mas, na maioria dos casos,
a gente age por provocação. Então, os partidos, os candidatos podem entrar com uma representação ou pedir um direito de resposta sobre algo que não... E nesse sentido, tanto o juiz eleitoral como o cartório aceitam denúncias anônimas ou não? As denúncias têm que ser identificadas para serem averiguadas. Como é que funciona esse procedimento? A denúncia anônima ela não tem um sentido, né? Então, se a pessoa não quiser se identificar, bom, daqui a pouco ela pode entrar em contato com o Ministério Público E fazer uma denúncia porque direta. no cartório, inclusive, está previsto. Se um eleitor quiser noticiar alguma coisa, o cartório, já que nós estamos no espaço jurídico, o servidor do cartório diz a legislação que reduzirá a termo. Né? Então se coloca no papel aquilo ali. Que ele está falando. Mas até para não ser para que possa ser verificado, para que numa eventual audiência a pessoa possa confirmar aquelas informações, eu não posso ter Um anonimato. um anonimato do... Então hoje a gente tem mais um aplicativo que é o Pardal. Como se fosse o passarinho ali em cima do poste. Então, eleitores, os próprios partidos e candidatos acabam usando o aplicativo quando não querem entrar com uma representação para simplesmente noticiar uma irregularidade. Mas mesmo ali a pessoa tem que se identificar. E esse aplicativo é acessível para todos os cidadãos? Acessível para todo cidadão. Então, uma propaganda irregular de menor potencial ofensivo, vamos dizer assim, o próprio cartório pode tentar mediar. É um banner que está em local inadequado, né, ou atrapalhando o trânsito. A gente tenta fazer a mediação, entrando em contato com as coligações, com o representante das coligações, para que aquilo seja... Porque assim, em último caso... Se não se conseguir, ou se for repetidamente reiteradamente uma propaganda causando prejuízo, né, o juiz pode determinar então que aquela denúncia recebida no Pardal seja convertida então numa notícia de propaganda irregular. Aí sim, aí vai ser processada e julgada, né, podendo seguirá o rito do processo eleitoral daí. Dessa classe, né, que se chama notícia de irregularidade na propaganda, onde até o juiz pode determinar a aplicação de multa, ou não só o recolhimento, né, fazer cessar a propaganda, mas também aplicar uma multa em função da irregularidade. Já que tu falou sobre a questão do juiz eleitoral, Alexandre, eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho mais para os nossos telespectadores como funciona a cooperação entre o cartório eleitoral e os demais órgãos que estão envolvidos, tanto na questão das eleições, como do período eleitoral, das eleições e do dia da eleição. Existe uma cooperação? Como é que funciona? Vocês fazem reuniões? Nós já tivemos reuniões com os partidos, né, para esclarecer dúvidas, apresentar um cenário mais amplo. Tivemos uma segunda reunião envolvendo partidos e as rádios, porque a propaganda, como nós não temos a TV aberta, né, porque seria VHF ou HF, então a propaganda eleitoral gratuita ela se dá nas rádios do município. Então tivemos uma segunda reunião com a participação das rádios e dos partidos, onde se trabalha a distribuição do horário eleitoral. A propaganda no primeiro dia ela tem uma ordem de veiculação, então isso é feito um sorteio. E depois uma terceira reunião envolvendo também o Ministério Público, a Brigada, para eventuais ações da Brigada e até do Ministério Público com problemas no dia da eleição, boca de urna, transporte de eleitores. Nesse sentido, mais do Ministério Público e da Brigada, mais para o dia então das eleições, para evitar essas situações. O Ministério Público ele atua durante toda a campanha. Sim. Né? E a Brigada, de uma certa forma,
pode vir a ser acionada também, porque nós temos carros de som, carreatas. No município aqui nós não temos um agente de trânsito, então acho que a brigada faz às vezes da fiscalização de trânsito. Sim. Né? A rodovia que corta o município também, aí há um contato do Ministério Público com a Polícia Rodoviária Estadual para coibir eventuais problemas. Na verdade, então, todos os órgãos cooperam para que a gente tenha um período eleitoral tranquilo, né? E já fica um apelo, né, para os candidatos, enfim, os apoiadores, que a gente não tenha aqueles derramamento de santinhos que já se viu em muitas eleições, suja a cidade, né, e também isso vai ser observado nos locais de votação. Então há também um pedido, né, de cooperação da Ecofar. Uma questão ambiental, né? Não só a questão do lixo, né, mas o material recolhido também acaba servindo de prova para uma possível representação contra o candidato. Sim. Então a gente já tem que, né, fazer essa solicitação para a Ecofar da eventual necessidade de recolher o material, seja para a cidade não ficar suja, seja para não beneficiar um candidato em detrimento dos demais. E aproveitando, falando sobre o dia das eleições especificadamente, você mencionou sobre a questão da boca de urna, toda essa situação. No dia das eleições, se um cidadão verificar que está ocorrendo uma situação de boca de urna, ele pode fazer essa denúncia direto pelo aplicativo do Pardal? Como é que ele pode proceder? Olha, o ideal, o Ministério Público vai estar agindo, né, em toda a cidade. Mas o cartório, ele é um dia muito dedicado ao eleitor, que precisa saber onde vota, precisa justificar o seu voto. Nós temos que atender os mesários, seja problemas na sessão ou o mesário que está atendendo o eleitor, que está com dúvida, que está com... Então, a gente não consegue ficar ali totalmente dedicado ao Pardal. O ideal é que a pessoa, se for algo grave, tente contato com a brigada. Diretamente com a brigada. Ou com o plantão do Ministério Público para que possa... Perfeito. Fica essa orientação até para os nossos eleitores, né? Que é muito mais fácil, como o Alexandre disse, né? Considerando que o cartório vai estar totalmente dedicado às eleições, que havendo essas irregularidades, elas sejam levadas diretamente ao conhecimento da brigada, né? Até para não atravancar o processo de vocês, né? No dia, com certeza, vai estar cheio de coisas. Ou mesmo o Ministério Público, que já pode fazer um filtro na denúncia. Verificar a situação. E também acionar... pelos seus próprios meios, a brigada de acordo com a necessidade, com a situação. Deixa eu te perguntar... E aí também fica a questão, né, acho que é uma questão de cidadania, né? O transporte de eleitor, ele é proibido. Né? Então, assim, vai também enfim, pessoas, eu não vou citar atividade profissional específica, né, mas... pessoas que trabalham com um carro não se deixem levar pelo dinheiro. Levar pelo dinheiro de estar transportando. Porque depois pode sair caro, né? Para todo mundo, né? Situação complicada. Porque uma coisa, né, é o próprio eleitor contratar o serviço, né, diferente de uma pessoa ser contratada para transportar eleitores ao longo do dia. Para levar e favorecer um determinado candidato. E aí aquele veículo, né, tem os fiscais de partido, o próprio veículo vai sendo visto repetidas vezes na frente de um local ou de outro. Né, e hoje em dia, com o celular, ele é uma ferramenta no lado positivo e também negativo, né? Mas, então, assim como tu consegue registrar algo saudável, tu também consegue registrar uma situação daqui a pouco que pode vir a ser considerado um crime eleitoral no dia da eleição. E falando sobre as eleições ainda, já estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, mas eu tenho mais duas perguntinhas para ti, Alexandre.
Referente às dúvidas, o cartório tem recebido muitas dúvidas dos eleitores. Quais são as principais dúvidas e dificuldades que os eleitores vêm enfrentando hoje? Como é que tem sido? É recorrente o eleitor que ainda comparece ao cartório para transferir ou fazer o primeiro título. Né? Então, a lei eleitoral diz que o cadastro fecha 150 dias antes da eleição. Nós até tivemos uma prorrogação, alguns dias em maio, por causa das enchentes, mas o eleitor tem que ter presente que o ano de procurar o cartório não é o ano da eleição, ou se for no ano da eleição, até os primeiros dias de maio. Então hoje, a gente não consegue mais, tira dúvidas do eleitor, enfim, mas não consegue mais fazer título. Hoje, regularização de título, então, só após a eleição? Só após a eleição. Nós tivemos o recadastramento biométrico, né, nos anos ali de 2017, 18, 19. Então, muitas pessoas... A pessoa votou durante 20 anos numa escola. E aí se mudou, e aí com o recadastramento biométrico passou a votar num outro local mais próximo da sua casa, mas na memória ainda tem aquele local de 20 anos atrás. Então, o e-título facilita isso. E aí, aquelas fake news dizendo que a justiça eleitoral trocava a pessoa de local para votar, deliberadamente não se troca. Né? O que pode ter sido oferecido em algum momento, um local mais próximo para o eleitor né, da sua residência. Considerando a residência, sim. Infelizmente as pessoas esquecem. Né? Então eu já atendi no cartório, no dia da eleição, uma pessoa que estava dizendo que, né, foi no seu local votar e não tinha o nome. Não conseguiu votar. Aí chega ao ponto de a gente pegar um caderno de votação para mostrar a assinatura para a pessoa que, o senhor já votou nas últimas 2 eleições num novo local. Então o e-título facilita porque qual é o cenário? A pessoa tem um título guardado em casa, recebeu um novo, não é obrigatório devolver, ou a pessoa compareceu para atendimento sem o documento. Recebe um novo. Ficou com os dois, daí. Ficou com os dois, perde o novo e acha o antigo. Quer votar com o antigo, no lugar do antigo já não vota mais nada. Não vota mais. Então, ter uma informação atualizada num aplicativo como o e-título facilita bastante. Nós temos casos pontuais de troca de local. Então, na Escola Presidente Dutra, ali no Medianeira, uma sessão eleitoral passou para a Escola Medianeira mesmo, né? Na comunidade do Burati, onde nós tínhamos de um lado da estrada ali, né, a comunidade mesmo, nós tínhamos 2 sessões. Só que a localidade cresceu por outro lado da estrada, ali tem o posto Cavalieri. Sim, eu sei. Então cresceu a comunidade para quem vai a Bento do lado direito. Então uma daquelas sessões foi mudada. Da comunidade do lado esquerdo do posto, ali atrás do posto Cavalieri, passou para frente, digamos assim. É a mesma sessão, só que mudou, né? A mesma sessão ela passou a funcionar em outro local. E também o último, no bairro Alvorada, a gente faz uma vistoria dos locais de votação, e na vistoria que foi feita no mês de junho, nós entendemos que o local, até então que se usava no bairro Alvorada, não estava em condições. Então também foi trocado. Dentro do bairro, só que em vez de estar mais por final, vai estar o salão de uma igreja perto do antigo desvio do pedágio ali. Mas em si, a minha próxima pergunta era justamente sobre o local de votação, e acredito que tu satisfez. Então assim, na semana anterior, a gente deve divulgar nos jornais, né, na imprensa escrita, a lista com todos os locais de votação para esclarecer esses problemas. Mas, como eu te falei, o problema é o eleitor que tem um documento antigo e não lembra mais que recebeu um novo. Né? Então, o importante é baixar o aplicativo e-título, acessar os seus dados, verificar as informações ali e votar no local correto. No local correto. Alexandre, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. As portas da TV Cidade Farroupilha estão sempre abertas para você. Nós do cartório estamos sempre à disposição da TV Cidade para trazer esclarecimentos e mais informações para os telespectadores. Muito obrigada.